Eletrodinâmica. Eletrodinâmica, se a gente pegar as questões de vestibulares, em termos gerais, eu acho que é o segundo assunto depois, é o segundo assunto em termos de ocorrência, depois, obviamente, da mecânica. Né? A eletricidade ela é dividida em 3 blocos. A eletrostática, que a gente já encerrou a discussão, a eletrodinâmica, que a gente está começando agora, e o eletromagnetismo, que é o desfecho da história. Hoje a gente vai até falar um pouquinho sobre ele quando a gente falar de corrente alternada. Então eu vou começar o assunto colocando aqui para vocês já irem anotando, o que você precisa saber de eletrodinâmica para vestibular. Né? Lembrando sempre que material de apostilas, as apostilas acabam colocando tudo, né? E não dão tanta importância para A ou B assunto, como é dividido tudo em aulas. Então, aqui estão os pontos importantes, e vai ser basicamente esse o roteiro que a gente vai fazer o estudo. A gente fala um pouco do circuito elétrico, que basicamente é o objeto de estudo da eletrodinâmica, aí define corrente, calcula a intensidade da corrente, fala de resistores, fala de associação de resistores, leis de Ohm, potência, geradores e receptores. Tá? É basicamente isso aqui que a gente vai estudar. Numa primeira parte, a gente estuda até leis de Ohm. São vários itens, mas o assunto é curtinho, não é nada assim, ó. Né? E a segunda parte a gente dedica para potência, gerador e receptor. A gente vai dividir o estudo em 2 blocões, tá bom? Beleza? E aí eu vou fazer separadinho, tá? Como se fossem pequenos assuntos. Então eu vou pegar uma parte de corrente primeiro, a gente vai fazer uns exemplos. Eu coloquei alguns exemplos para a gente poder fazer a discussão, que não são exercícios do material de vocês, tá? São exercícios que eu peguei de apostila para a gente poder dar uma treinada e depois a gente faz uma aula só para exercício. Vou fazer desse jeito, a gente vai dando teoria, vai desenvolvendo a teoria. Quando chegar em lei de Ohm, a gente fecha e faz exercício. Aí tem uma porrada, não sei se vocês viram lá no material que tem trocentos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Let's go. Eletrodinâmica é a parte da física que estuda os efeitos macroscópicos daquilo que a gente estudou. A gente veio estudando carga elétrica, movimento de carga dentro do campo elétrico, a energia que vai sendo transformada conforme a carga vai se movimentando. Então, basicamente, a gente olhou para aquilo microscopicamente. Uma carga, calcule o trabalho, entendemos a importância da diferença de potencial para o movimento da carga. Eu martelei muito isso no encerramento da eletrostática. Se não tiver DDP, não tem movimento de carga. Agora o que a gente vai fazer é olhar para isso macroscopicamente. Vamos sair do micro, afastar e vamos para o macro. E vamos olhar para um circuito funcionando. Então, quando a gente estuda eletrodinâmica, a gente está preocupado com os efeitos da corrente elétrica. Né? Essas cargas, quando se movimentam dentro de um condutor, quando elas fazem isso em conjunto, né? Porque uma coisa é você pensar numa carga no vácuo, outra coisa é você pensar num elétron dentro do fio. Então, quando as cargas se movimentam por conta da DDP, observa-se a transformação de energia. O que a gente vai estudar é isso na eletrodinâmica. Qual é o modelo que a gente usa para estudar para vestibular? É o circuito elétrico. O que é um circuito? Um circuito é qualquer tipo de associação elétrica. E essa associação ela tem alguns elementos principais. Espera aí, o pessoal está entrando aqui. Isso que a gente chama de circuito tem alguns elementos que são primordiais para ele funcionar. Então vamos olhar para essa figura e vamos identificar as coisas importantes. Bom, a gente tem basicamente um elemento no circuito que é quem vai produzir a DDP. Lembra que sem DDP não tem movimento de carga. Então, o aparelho que produz a DDP, a gente costuma estudar para vestibular, né? Que uma coisa acaba puxando a outra no final das contas, são as pilhas. As pilhas que a gente vai estudar nos geradores também, na física. Você estuda isso na química, como é que é o funcionamento interno da pilha para gerar essa DDP, né?
E na física a gente estuda a força eletromotriz, tanana, é bem legal, essa parte eu acho muito louca. A gente costuma representar no circuito o gerador com dois sinais, positivo e negativo. Né? O que são esses sinais, na verdade, para representar? Que você tem uma região com maior potencial, então é como se você tivesse aqui, ó, um potencial elétrico positivo, e aqui você tem um potencial elétrico negativo. Qualquer valor, desde que um seja maior que o outro. Se um é maior que o outro, temos DDP, ok? Então, nem sempre um é positivo e outro é negativo. Você pode gerar potenciais onde um é positivo e outro é menos positivo. O que importa é que tenha DDP. Tá. Então, você tem esse dispositivo... Peraí. O pessoal está entrando aqui. Carolzitias. Perdi o raciocínio. Peraí. Desculpa, gente. Então, esse dispositivo a gente vai chamar de gerador. Gerador. O gerador, ele vai fornecer DDP. Fornece DDP para o movimento das cargas. Nós sabemos, né, que as cargas que se movimentam no condutor são os elétrons. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre isso. Essa questão da corrente convencional, corrente real, tá? Tá, essa é a pilha. Outra coisa que você tem que ter é fio. Fio. Os fios, eles são condutores. Condutores. No vestibular, esses condutores, eles são ideais. O que é um condutor ideal? Ele conduz sem gastar energia. Então, ele não dissipa energia. Não dissipam energia. Então, quando você ouvir falar, por exemplo, num problema de eletrodinâmica, num tal de fio ideal, um fio ideal é um condutor que só tem por objetivo fazer a carga andar dentro do condutor. Tá? Aí você tem elementos consumidores. Você tem o que gera DDP, você tem o elemento que conduz a energia por meio da corrente e tem os consumidores. A gente trabalha no vestibular com dois exemplos de consumidores. Os resistores e os receptores. A diferença de um para outro é basicamente o que cada um faz com a energia que vai consumir. No nosso desenho, você vê uma lâmpada daquelas lâmpada de primeira geração, né? A gente pode chamar de geração de lâmpada hoje em dia, né? A lâmpada de primeira geração é uma lâmpada incandescente. Porque a luz que ela emite é porque ela esquenta ao extremo. Né? Essa região interna da lâmpada, e esse é um assunto que o vestibular gosta muito, né? Embora essa lâmpada seja um dispositivo que a gente já nem use mais em casa, muito, você nem acha mais para vender essas lâmpadas, porque ela consome muita energia. E a gente vai até discutir isso depois. Aqui você tem um filamento de um metal chamado tungstênio. Esse metal ele tem um ponto de fusão por volta de 3.000 graus Celsius. Então, quando você liga a lâmpada no circuito, a corrente que passa aqui dentro aquece o filamento. E aí ele emite luz. Tá? Essa lâmpada é um exemplo de resistor. O resistor ele foi feito para esquentar. O efeito dele é o chamado efeito Joule. O efeito Joule, e a gente vai entrar na termologia daqui a pouquinho, né? Na parte 2, na outra frente. O efeito Joule consiste em você transformar, por exemplo, uma energia que não é calor em calor. Então, energia térmica em elétrica. Aliás, ao contrário, elétrica em térmica. Tá? Então, os resistores, eles têm o efeito Joule. Vamos colocar aqui, efeito Joule.
Depois na parte de resistor, a gente define direitinho, tá? Mas só para vocês já irem lembrando. Os receptores, gente, são aparelhos que não são feitos necessariamente para aquecer. Então, por exemplo, um liquidificador, um ventilador, né? Dispositivos que vão transformar a energia elétrica em outra modalidade, uma televisão, né? Esses são os aparelhos, tá? Em geral. Outras formas de energia. Os receptores, eles também esquentam. Eles também têm um pouco de efeito Joule. Tudo que é elétrico acaba esquentando, não é mesmo? Então, todo tipo de aparelho terá uma resistência interna. Lembra desse termo que a gente usa muito na física da eletricidade? Resistência interna. Quer dizer, ele mesmo gasta um pouco de energia. Tá? Agora, tem aparelho que é feito para gastar desse jeito, esquentar. Então, a gente pode citar aqui, além da lâmpada incandescente, né, o chuveiro elétrico, né, o ferro de passar roupa, também, tá? O secador, são aparelhos que são feitos para esquentar, beleza? Que são os que consomem muita energia, né? Por exemplo, se você deixar um chuveiro ligado um dia inteiro, né? Porque ele tem uma potência enorme. Depois a gente vai entrando nesses termos, beleza? E aí você tem um terceiro grupo de coisas, um quarto grupinho de coisas, perdão, que eu posso dizer que são coisinhas. O que você pode encontrar num circuito? Você pode encontrar chaves. Lá vem o chaves, né? Chaves que são liga-desliga, que são, na verdade, interruptores, né? Para abrir o circuito e fechar. Tá. E tem exercício que é bem chato por conta dessas chaves, né? Aqueles exercícios assim. Com a chave aberta, a corrente é 3. E com a chave fechada? Lembra desses exercícios? E temos também os medidores. Medidores. Tá? A gente conhece dois famosos. Os voltímetros e o amperímetro. Todos nós sabemos o motivo pelos quais eles existem. Né? O voltímetro é para medir diferença de potencial. Então, lembra que a eletrostática ensina o quê? Se não tem DDP, não tem movimento de carga. Então, muitas vezes, o que acontece? Vamos imaginar que você tem uma lâmpada que não está acendendo. Imagina essa lâmpada aí não está acendendo. E aí a tua dúvida é a seguinte: será que a lâmpada queimou ou é a pilha que acabou? O que você pode fazer, por exemplo? Você pode medir a DDP na lâmpada. Então você pega um voltímetro, o que você faz? O voltímetro é um aparelhinho, um reloginho, que tem dois polos. Então você pega e conecta ele aqui, ó. Você vem aqui, puxa um fio daqui, ó, coloca o voltímetro, dá a volta por trás da lâmpada e conecta ele do outro lado. Põe o voltímetro aqui. Se a pilha estiver funcionando, o voltímetro tem que marcar algum volt aqui. 2 volts, 1 volt. Então, tipo, se você olha e mede, se você mede a DDP num aparelho, você sabe se ele está ligado. Sacou a ideia? Se ele está ligado. Porque ele pode estar ligado e está quebrado lá dentro. Aí não está passando corrente porque o circuito está aberto. Percebe? Isso é um voltímetro. Para medir corrente elétrica, você mede pelo amperímetro. Isso a gente depois vai tomando contato nos exercícios. Tudo bem, gente? Apresentados, então, os personagens do negócio, da minissérie. Bom, a gente começa, então, a eletrodinâmica. Podem ir tirando print, se quiserem. A gente começa a eletrodinâmica como de praxe, né? Definindo corrente elétrica. Já que a gente está interessado no estudo dela. Exatamente dela, dos seus efeitos, né? Então, vamos lá. Bom, para a gente entrar um pouco no conceito de corrente, vamos lembrar que condutores, quando a gente pensa em condutores nos circuitos elétricos, a gente está falando de metais, ligas metálicas, né?
Os metais eles têm uma estrutura atômica própria para conduzir corrente. Né? Quando a gente estuda na química a parte de ligação metálica, a gente fala lá, lembra que no metal os elétrons estão livres. Os metais são átomos que, quando se aproximam, meio que ficam empurrando o elétron um para o outro. Por que isso, né? Porque, como a gente viu na parte de propriedade periódica, metal gosta de perder elétron. Então, quando você aproxima vários átomos de metal, seus elétrons ficam meio que deslocados. Tá. O que acontece? Quando você tem um fio sem estar ligado, esse movimento dos elétrons é totalmente aleatório. E acontece uma coisa muito curiosa. Vamos lembrar da mecânica. Cada partícula dessa, cada eletronzinho desse que está se movimentando, ele tem uma quantidade de movimento. Então, esse eletronzinho aqui, ó, tem uma quantidade de movimento. Esse outro elétron tem uma quantidade de movimento. Cada eletronzinho tem uma. E de maneira muito louca, essas quantidades de movimento se cancelam. Cada um está indo para um lado meio aleatório. Quando você liga o circuito na pilha, o que a pilha fornece? Uma DDP. Essa DDP é fornecida por meio de um campo elétrico. Então aqui você tem a figura do lado mostrando um campo elétrico dentro do fio. Não é mais no vácuo. Agora é dentro do fio. Certo? Notem que o campo elétrico está orientado para a esquerda. Então, já sabemos da eletrostática que aqui está o polo positivo, ó. Da onde sai o campo elétrico. Então, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo, tá vendo? Veja que os elétrons agora estão se deslocando de maneira ordenada para o polo positivo. O polo positivo, tá? Do gerador. Então, quando o gerador estabelece o polo, ele cria uma, que a gente vai chamar depois, né, de, olha como o nome é bonito, força eletromotriz. Força eletromotriz, esse é o nome que a gente dá para DDP do gerador, tá? Que aí ela vai movimentar os elétrons para um lado. Tudo bem? Beleza? Esse movimento é o que a gente quer. Por quê? Por exemplo, por que quando um fio é percorrido por corrente elétrica, por que ele esquenta? Agora você entende. Vocês acham que esse movimento aí gera pouco atrito? Concorda? Então o fio ele vai sendo percorrido por elétrons, os elétrons vão literalmente esfregando no fio. Esfregando. Essa é a energia que estava guardada no campo, né? Energia potencial, que agora está virando calor. Porque os elétrons estão andando e se atritando no fio. Vocês conseguem perceber essa coisa de transformar a energia, gente? O Enem ama isso, né? O gerador cria uma energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica vai acelerar os elétrons. Então ela vai virar cinética. E aí os elétrons vão atritar no fio, na estrutura, e vão aquecer o fio, causando então a energia térmica. Tá? Beleza? Tá? Bom, então o que é corrente? Vamos escrever rapidão aqui, né? O que é corrente? Corrente é o movimento ordenado de cargas elétricas no interior de um condutor submetido a campo elétrico. Quando você desliga o aparelho, o campo elétrico some. Então você tem isso aqui, ó, ligado, ligado, desligado. Liga, desliga, liga, desliga. O que a tomada faz com o nosso aparelho? Ela cria um campo elétrico. A tomada cria um campo elétrico, né?
Ela faz o papel de uma pilha. Só que o que a tomada faz é um outro tipo de DDP, que a gente estuda no eletromag. Tá bom? Bom, já que a gente definiu esse movimento, o nosso interesse agora é em saber o fluxo desses elétrons. Esse movimento ele se dá com uma certa velocidade, uma certa taxa. Quando a gente fala em taxa, a gente pensa em alguma coisa por tempo. Né? No caso da velocidade, por exemplo, que a gente trabalha na física, na mecânica, é deslocamento por tempo. Até na química, a gente trabalha na cinética, né? Velocidade é quanto vai ser consumido por tempo. Então, a corrente é uma taxa. Se você parar para pensar, corrente é uma taxa de movimento de elétrons. A gente define a intensidade da seguinte maneira. Ó. A intensidade da corrente é uma quantidade de carga que passa por uma região do condutor, que a gente chama de secção transversal. Tá? A secção transversal, imagina, por exemplo, imagina um cano, tá? E imagina que você coloque aqui em cima do cano uma câmera, um sensor. Todo elétron que passar aqui, ó, puff, vai apitar. Pip, 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 vai passando um monte de elétronzinho, ok? Você vai pegar a quantidade de elétrons que passou ali e vai dividir pelo tempo. Pronto. Você tem a corrente elétrica. Você tem a intensidade da corrente, né? Vamos lembrar que corrente é uma grandeza escalar. Não tem vetor corrente. Né? Embora a gente fale, a corrente está dividindo em dois, mas a corrente é um fluxo de carga. A corrente é uma coisa macroscópica que você mede, né? Que é fruto de um trabalho em conjunto, é um monte de formiguinha ali, tá? Lembrando que essa carga, ela pode ser calculada em função do número de elétrons que passam ali, vezes a carga de cada um. Tá? Lembra dessa formulinha. Que a gente define essa fórmula lá já na eletrostática, né? Aqui na eletrodinâmica, é elétron que anda. É corrente elétrica. Mas é importante lembrar que você pode ter outras formas de corrente, que não sejam elétricas. Você pode ter corrente de íon. Quando a gente estuda eletrólitos lá na química, a definição de eletrólito se baseia nisso, não é? Ó, o cara na água conduz corrente. Bom, é um eletrólito. Porque tem íon e os íons também se movimentam. Então, o que tem que se movimentar necessariamente? Bom, num fio elétrico são elétrons. Numa solução iônica, são íons que conduzem energia. Tá bom? Beleza? Ó, no sistema internacional, a unidade de corrente elétrica é o Coulomb por segundo. Coulomb por segundo. Que é o que a gente chama de ampere. Ampere. Tá? Eu gosto sempre de, quando a gente apresenta uma unidade, né, principalmente essas dessas que a gente trabalha na física, que é tananã por tananã, da gente sentir a unidade, né, entender o que ela representa. Né? Então, por exemplo, se eu chego e falo assim, olha, tem um fio que está sendo percorrido por uma corrente de 1,5 ampere. O que a gente consegue descobrir? Você tenta imaginar que estão passando vários elétrons ali, não é? Olha onde a gente pode chegar com essa informação. 1,5 ampere significa que aquela região do fio está sendo percorrida por 1,5 Coulomb de carga a cada 1 segundo. Então tem elétron passando ali, 1,5. Tá? Se eu quiser, eu consigo descobrir, inclusive, quantos elétrons passam por segundo. Quantos elétrons passam por segundo. Né? Eu sei a carga de um elétron. Então, na verdade, eu gosto de enxergar a corrente elétrica como se fosse uma pessoa que está em cima de uma ponte, tá? Parada ali, e embaixo dessa ponte tem uma avenida. E os carros vão passando, e ela vai contando. Contando, 1, 2, 3, e ela vai fazer uma medida de fluxo, tá bom? É claro que você imagine o seguinte,
quanto mais elétrons passam por segundo, mais energia está sendo gasta. Né? Vamos lembrar, vamos tentar separar o que é energia, o que é corrente, o que é tensão, porque isso é uma coisa que confunde muito a galera na eletricidade. Afinal, o que gasta? É a tensão? O que dá choque? Né? Essas perguntas elas podem parecer bobinhas. Então, assim, quando você mede corrente elétrica, tenta imaginar que a medida da corrente elétrica é como se fosse uma mangueira que você mede a vazão da água. Quando você tem uma corrente alta, quer dizer que está passando muita carga por segundo. Passar muita carga por segundo significa que você está gastando muita energia. Entende esses conceitos? Então, por exemplo, quando a gente for calcular, você pode perceber que tem várias fórmulas de potência que relacionam potência com corrente elétrica. Né? A mais famosa, o PUI, relaciona com corrente elétrica. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Então, podem tirar print para a gente continuar. Bom, aqui. Alguém me chamou? Não sei se alguém me chamou. Acho que não. Escutei um negocito aqui no fone. Aqui eu mostro dois gráficos para a gente falar um pouquinho sobre corrente elétrica. E aí já aproveitar também e dar alguns outros toques para vocês. Você tem dois tipos de corrente elétrica. A gente trabalha na física do vestibular com o primeiro gráfico, que mostra a intensidade de uma corrente elétrica em função do tempo. Então, você imagina montar um circuito, e aí eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês uma representação de um circuito. Tá? Então, o circuito elétrico ele é mostrado, aqueles elementos que eu falei para vocês, né? O interruptor, o resistor, o receptor, tananã. Eu vou montar um exemplo de circuito típico para vocês aqui, tá? Eu só não vou colocar ainda no circuito o receptor, porque senão vai dar ruim. Eu vou colocar o gerador, resistor, amperímetro, voltímetro e interruptor, tá? Então, ó, o gerador ele é representado por duas barrinhas. Duas barrinhas. A barrinha maior simboliza o polo positivo, que é o potencial maior, pense assim, tá? E aqui você tem o polo negativo, que é o potencial menor. A gente vai chamar eles lá na química de cátodo e ânodo, né? Tá. Aí, isso aqui então é o gerador. Aí eu vou colocar aqui condutores elétricos. Pronto. São os fios. Agora, eu vou colocar aqui um interruptor, que a gente representa assim, ó. Aqui ele está aberto, então está desligado o sistema. Tá? Agora eu vou representar a lâmpada. A lâmpada, essencialmente, é um resistor. Então, nós vamos representar o resistor assim, ó. Tá? Um resistor, um fio. Aí eu vou colocar aqui um aparelho para medir corrente elétrica. Então, eu vou colocar aqui o amperímetro, né? Que a gente vai chamar de amperímetro. O amperímetro ele é representado como uma bolinha, um A no meio e um ponteirinho. Assim. Tá? Você veja que o amperímetro ele é colocado bem no meio do caminho da corrente. Bem no meio do caminho da corrente. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma questão de representação de corrente. Isso aqui é a nossa lâmpada. Aqui eu vou conectar um aparelho para saber se a lâmpada está ligada mesmo. Tá? Se ela está recebendo tensão. Então eu vou ligar aqui um voltímetro. Ó. Tá? Depois a gente vai discutir um pouquinho a questão do voltímetro em paralelo. Tá? Isso aqui é só o começo da história, gente. Pedir um pouquinho de paciência para vocês, tá? Pronto. Isso aqui é o basicão para o negócio funcionar. Tá. Quando você liga o aparelho, os elétrons andam, certo? Uma das coisas que é muito importante a gente representar na física é o movimento da corrente. Já que a corrente é um movimento de cargas,
é interessante da gente imaginar este movimento como se fosse o fluxo de águas num rio. Faça essa análise, essa analogia para você ir se acostumando com a ideia. Só que existe uma questão aqui que é um pouco delicada. Por quê? Quem anda é elétron, certo? Tá. Os elétrons, eles saem do polo negativo, já que ele é negativo, ele está mais cheio de elétron, e vão para o polo positivo. Vocês lembram que elétron gosta de região de maior potencial, certo? Elétron gosta de região de maior potencial. Então, tecnicamente, o que o elétron faz? Ele faz isso, ó. Tá? Eu vou chamar isso aqui de E. Esse símbolo em amarelinho é o que a gente chama de corrente real. Isso aqui é corrente real. É o movimento dos elétrons que estão circulando o circuito. Só que na física não se adota essa corrente como estudo. Quando os físicos começaram a estudar corrente elétrica, e isso é uma coisa muito curiosa, porque corrente elétrica se estudava a corrente elétrica sem se descobrir o elétron ainda. Vamos lembrar que o elétron foi descoberto só no começo do século XX. Junto com o desenvolvimento dessas técnicas para descobrir o elétron, a eletricidade estava sendo desenvolvida. Então, era comum na física se adotar que a corrente sai do polo positivo. Como se o que estivesse andando no fio fossem cargas positivas. Então, a gente usa o termo, até hoje, na verdade, de corrente real. Tá? Corrente real. Não, para física, e aí, só um comentário, né, antes que alguém pergunte. A corrente ela vai percorrer desde que eu feche o sistema, né? Se eu fechar o sistema aqui, a corrente começa a andar. Então, vamos fechar, né? Zzz. Pronto. Aqui, ó. Zzz. Aqui, ó. Toff. Pronto. Agora fechou. Tá? Corrente convencional, Eu escrevi real aqui. Eu nem sei o que eu falei, na verdade. Convencional. Convencional. Obrigado. Convencional. Tá? Por que ela é chamada de convencional? Porque ela foi adotada por convenção. Como não se sabia exatamente o que estava andando, adotou-se para efeito de cálculo que o que saía do positivo e chegava no negativo. Tá? Por que para a física isso não faz diferença? Porque a física está interessada em calcular a corrente. Então, quando você vai fazer um problema de eletricidade, por exemplo, não faz muita diferença para nós se ela sai do positivo ou do negativo. No entanto, na química, isso é crucial. Então, eu quero só chamar a atenção de vocês para o seguinte. Aqui na física, você vai me ouvir dizendo, olha, a corrente sai do polo positivo e vai para o negativo. Por quê? Porque nós adotamos o modelo de corrente convencional. Lá na química, eu vou dizer o contrário. Eu vou dizer, gente, os elétrons saem do ânodo, polo negativo, e migram para o cátodo. Tá bom? Beleza. Essa corrente convencional, ela pode ser contínua ou alternada. Então, aqui você tem um exemplo de uma corrente contínua e uma corrente alternada. A gente estuda as duas coisas, as duas maneiras de produzir as correntes. Tá? A diferença de uma para outra é a seguinte. A corrente contínua, ela tem um fluxo constante. Então, tenta imaginar uma mangueira aberta com a torneira e vai saindo água ali com fluxo constante. Com fluxo constante. Tá ali. Essa é uma maneira de você consumir.
Como é que você gera esse tipo de aparelho? A pilha, esse tipo de corrente, a pilha faz isso. Então, ó, a corrente contínua, ela é produzida por geradores como as pilhas. Como as pilhas. Tá? Por uma série de questões técnicas, essa não é a corrente mais interessante de você gerar em larga escala. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do embate célebre da física da eletricidade, que era o Thomas Edison e o Nikola Tesla. Né, porque era basicamente as duas ideias. Né? O Thomas Edison trabalhava com a corrente contínua e o Nikola Tesla que trabalhava com a corrente alternada. Né? E tem alguns episódios bem interessantes dessa história, mas não vou entrar muito no detalhe. A corrente alternada ela é uma corrente muito estranha. Por quê? Tenta imaginar o seguinte. Se você olhar aqui no gráfico, a corrente ela aumenta a intensidade, depois ela vai diminuindo a intensidade, cai a zero. Aí, de repente, ela diminui a intensidade a um valor muito negativo. Depois ela volta para o valor positivo. Quer dizer, o que está acontecendo? A corrente está trocando sinal? Sim. O que acontece? Quando a corrente é alternada, o gerador que proporciona essa corrente, ele tem, por uma série de questões, ele tem os polos dele ficam alternando com o tempo. Então, por exemplo, durante um certo intervalo de tempo, aqui é o polo positivo e aqui é o negativo. Então, quando os polos estão nessa orientação, a corrente está indo para cá. Certo? Então, você tem isso, ó, realm. Só que aí, por um evento X, esse polo positivo ele troca de lugar com o negativo. Quando ocorre a troca, a corrente fica com o mesmo valor, só que ao contrário. Então, a corrente ela fica fazendo isso, ó. Isto, 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 isto. Entenderam? A nossa corrente de casa é assim. É assim. E ela tem uma frequência, inclusive. Se você procurar na sua conta de luz, tem uma frequência que a DDP é fornecida. Você tem uma DDP de 110 na tua tomada. Não, na verdade, não é 110, né? É um pouquinho mais que 110, se não me engano. Ela oscila um pouquinho. E ela fica alternando. Tá? Com essa rapidez. Tá? Como é que você gera essa corrente, gente? Essa corrente, vamos escrever aqui, ó, alternada. A corrente alternada, ela é produzida por variações de fluxo magnético em condutores. Só essa frase aqui, gente, vai render, essa frase, ela vai render pra gente umas 5 horas de aula. Produzida por variações de fluxo magnético em condutores, tá? Que é basicamente a lei de Lenz. Quando a gente for estudar eletromag, a gente vai dizer como é que se produz essa corrente. Ela é genial. Sabe por que ela é genial? Porque o jeito que ela é produzida permite com que você transforme movimento em eletricidade. Por exemplo, graças a essa corrente, você pode desenvolver um aparelho simplesinho que permite para um ciclista, no momento em que ele pedala, ele mesmo gerar a própria luz do farol. Ou então, uma hidrelétrica gerar eletricidade para um país inteiro. É graças a esse tipo de evento que a gente tem a construção das hidrelétricas, só para citar um exemplo bem antigo até. Fora as outras coisas que o eletromagnetismo nos proporciona. Tá? Outra coisa que eu queria comentar
sobre a questão da corrente é a seguinte. Não importa se a corrente é contínua ou se ela é alternada, pelo menos, né, por enquanto, a gente vai trabalhar mais com corrente contínua, só vamos trabalhar com alternada no eletromag. E nem vamos fazer conta com ela. A matemática que a gente tem para o vestibular, gente, é só corrente contínua, tá? Só que, às vezes, aparecem gráficos de correntes que variam. E o gráfico de corrente nos dá uma propriedade interessante. Veja, a gente acabou de definir corrente como sendo a relação de carga por tempo, certo? Tá. Para pensar então um pouquinho. Se corrente é carga por tempo, carga é corrente vezes tempo. Certo? Beleza? Tá. Agora, olha para cá um pouquinho. Quando você tem um gráfico de corrente por tempo, tirar a área é um bom negócio. Por quê? Porque ao tirar a área do gráfico, vamos lembrar, você está multiplicando as duas grandezas. É como se fosse o equivalente matemático a você pegar a corrente e multiplicar pelo tempo. Então, a área do gráfico, não importa se a corrente é alternada ou contínua, essa área aqui, ó, ela me dá carga. Carga que circulou. Tá? Beleza? Probleminhas bem simples. Então, assim, olhou para a questão, identificou que tem alguma coisa relativa a gráfico, pode esperar que você vai encontrar alguma coisa relativa a tirar área. Tá bom? Beleza? Até aqui tranquilo? Podem perguntar qualquer coisa aí, se quiserem, tá? Podem tirar print. Bom, posso seguir então? Acho que de corrente elétrica a gente já deu uma boa explorada. Tá? Vamos falar de tensão elétrica, né? A gente já meio que falou bastante coisa. Vamos então anotar. Porque sem tensão não tem movimento de carga. Tá? Eu coloquei aqui um desenho para tentar imaginar como que a pilha cria uma tensão. Tá? Depois, como ela vai funcionar lá dentro, é o problema da química. É uma outra situação, tá? Bom, lembra que a gente estudou na eletrostática que uma das maneiras de você criar um campo elétrico era você pegar placas metálicas e aproximar uma placa da outra, desde que elas estivessem carregadas? Né? Se uma placa está com carga positiva e a outra placa está com carga negativa, você tem um motivador para as cargas se movimentarem. Você tem um motivador. Olhando para esse esquema bem tosquinho aqui, nós estamos observando a corrente real. Veja, a corrente real. Ó. São os elétrons partindo da região de menor potencial para a região de maior potencial. Isso aqui explica, gente, uma coisa que a gente estudou lá na eletrostática, no começo, as primeiras aulas. Vocês lembram da eletrização por contato? Lembra que quando você encostava um corpo negativo num corpo positivo, as cargas se distribuíam? Agora a gente entende por quê. O que é um corpo eletrizado? Ele é um ponto de potencial. Então isso aqui é um potencial. Isso aqui é um outro potencial. Quando você conecta os dois, ocorre um fluxo. Só que tem um detalhe. Nesse processo que você está vendo à sua direita, tem uma hora que isso aqui acaba. Quando é que isso aqui acaba? Aqui eu vou escrever assim, ó. O movimento termina. Termina. Quando A e B estiverem em equilíbrio eletrostático.
Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Você concorda que, como o corpo A ele está inicialmente positivo, o potencial dele é alto, não é? O potencial do corpo A é alto. E o corpo B tem um potencial negativo, certo? À medida que os elétrons vão entrando em A, o potencial de A ele vai diminuindo. Porque ele vai recebendo carga negativa. E o potencial de B, que é negativo, bem negativo, vai aumentando. Aumentando. Tá ok? Vai chegar uma hora em que o potencial do A e do B é igual. Quando isso acontece, o corpo está em equilíbrio, não tem mais como passar corrente. Então, na verdade, o que a gente percebe? A corrente elétrica ela acontece quando você tem desequilíbrio eletrostático. Ou seja, diferença de potencial. É exatamente isso. O que um gerador faz como a pilha? Ele mantém essa diferença constante para que os elétrons fiquem andando, né? Quando você tira o gerador, cessa a DDP. Então a pilha ela fornece uma diferença de potencial constante. Né? Tem muita gente que compara, talvez vocês já tenham tido algum professor de física que comparou, eu acho uma comparação muito legal. A diferença de potencial equivaleria, né, de uma maneira mais figurada, a um desnível de altura para uma água cair. Não adianta você ter água num cano se não tiver desnível. Você pode ter a água que você quiser dentro do cano. Para ela andar, ele tem que ter um desnível. É a mesma coisa. Você está cheio de elétron lá dentro. Para ele andar, você tem que proporcionar um desnível elétrico. Quem é que proporciona o desnível elétrico? A pilha. Ela proporciona esse desnível elétrico ao qual eu estou me referindo, né? Seria a diferença de potencial. Tá? Beleza? Essa foto da direita seria tipo um eletrodo, isso. Isso acontece, isso você pode pensar, por exemplo, né, uma analogia bem interessante para você fazer aqui, seria o que acontece numa pilha. Né? O que acontece numa pilha é exatamente isso. Aqui você tem um ânodo, não tem, ó, na pilha? O ânodo. E aqui o cátodo. Só que, o que acontece? Para que os elétrons façam isso aqui, ó, e o negócio continue funcionando forever, a pilha tem todo um aparato aqui no meio. Né? Tem todo um aparato aqui no meio. Que depois a gente vai comentar. Mas é uma espécie de eletrodo mesmo. Tá? Tranquilo? Podemos continuar? Beleza, beleza. Eu vou fazer com vocês agora, então, as questões. Tá? São questões que não estão na folha de vocês. São questõezinhas que eu separei de um outro material para a gente dar uma treinada. Tá bom? Sobre corrente elétrica. Então, vamos lá. Questão número 1. Na verdade, não tem número, eu tirei da apostila, eu te cortei o númerozinho daqui, ó. Essas questões, elas são da apostila do SAS, tá, gente? Eu não sei se alguns de vocês têm essa apostila, alguns de vocês eu tenho certeza que tem, que já estudaram com o material do SAS, tá? Questão número 1. A trovoada é constituída por um conjunto de fenômenos associados com as nuvens, tais como relâmpagos, trovões e chuvas. Após as mídias noticiarem um enorme incêndio em Pedrogão Grande, região de Portugal, em 17 de junho de 2017, o termo trovoada seca ganhou destaque, pois seria a suposta responsável pelo incêndio. A trovoada seca não é um fenômeno desconhecido dos cientistas. Ela ocorre por causa de nuvens de crescimento vertical, denominadas cumulonimbus. Esse tipo de trovoada ocorre devido a alguns fatores, como baixa umidade do ar e elevada temperatura ambiente.
O nome refere-se ao fato de ocorrerem descargas elétricas com ausência de chuva, pois a água da chuva evapora-se antes de chegar ao solo. Dá uma lida nas alternativas aí, como vocês estão sem o material, e vê o que vocês acham. Vê aí. Quem quiser mandar respostinha no chat, tá? Tem umas aqui bem tosquinha, né? Deixa eu ver aqui. Então o pessoal já tá botando aqui. Essa E aqui, né, mano? Essa E aqui, ó. A água que evapora na superfície da Terra, proveniente de rios e lagos, por exemplo, sobe porque é mais densa que o ar. Meu Deus do céu, né? Faltou falar até que a Terra é plana. A também tá absurda, porque a nuvem não é formação de água sólida, tá? E aí? A água da chuva perde calor para a atmosfera e passa para o estado passa do estado líquido para o gasoso, também nada a ver. Essas que ele está falando de processos físicos estão meio. A gente tem que tomar cuidado com a B e com a D, gente. A B, ele fala assim, ó. Uma descarga elétrica ocorre porque existe uma corrente elétrica de milhões de volts entre as nuvens e a Terra. Essa é uma das frases. A D é: em uma descarga atmosférica ocorre relâmpago, luz vista no céu, e o trovão, som provocado pela expansão do ar atmosférico. E aí? O que vocês sugerem? Na minha concepção, a B ela está com um problema. Vê o que vocês acham. O problema de unidade, né? A descarga elétrica, ela não é de milhões de volts. Volt não é unidade de corrente. Volt é DDP. É claro que você pode dizer para mim o seguinte: para ter corrente tem que ter DDP. Sim. Então, a gente até tinha comentado isso em outras aulas, na eletrostática. Vamos imaginar, por exemplo, uma nuvem, tá? E aqui a Terra. E o ar está seco, hein? O ar seco ele conduz melhor corrente, tá? Todo mundo aqui já encostou num carro naqueles dias bem seco e tomou choquinho, né? Vamos imaginar que a nuvem esteja, por exemplo, negativa. Então você tem um potencial negativo aqui, e aqui você tem um potencial da Terra, que é zero, certo? Quando essa diferença de potencial atinge um valor suficientemente grande, você cria um campo elétrico. Nesse caso, o campo elétrico seria assim, né? Ó. Subindo. Tá? E aí você tem a descarga. Só que a descarga é uma corrente elétrica e não uma tensão. Por isso que a B está meio, na minha concepção, ela está errada. Tá? E a D, ok, né? Na descarga tem relâmpago, que é a luz, e o trovão, que é uma explosão causada pela expansão, tá certo. Tá? Beleza. Tá bom? Alternativa D. D. Ok. Podemos passar para outra? Eu peguei 4 delas, tá? Aqui. Pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4 vezes 10 a 18 elétrons em 20 segundos. Deu a carga elementar. Ele quer saber qual a intensidade média da corrente elétrica em ampere que se estabelece. Tudo bem? Então vamos fazer juntos. Bom, corrente é carga por tempo. Carga por tempo. Fechou. Eu vou achar a carga primeiro, certo? Então eu vou fazer por regrinha de 3. Tá? Eu vou escrever assim, ó. Um elétron tem carga 1,6, 10 a menos 19.
4, 10 a 18 elétrons vai ter uma carga Qzão. É a mesma coisa que usar a formulinha do Quiné. Tá bom? Beleza? Então, a carga vai dar... Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa conta, ó, 4 vezes 1,6 vezes 10 a 18 vezes 10 a menos 19, dá 10 a menos 1. Vai conferindo a conta para mim, por favor, tá? Me avisa se eu estiver errado. Tá, aí essa carga eu vou jogar na corrente. Então, corrente igual carga 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 1 dividido por 20. Por 20? É isso? 20. Acho que dá para fazer umas simplificações aqui, ó. Aqui dá 1 e aqui dá 5. 1,6 dividido por 5 dá 0,32. 0,32, tá, gente? Eu acho. Porque se fosse por 10 daria 0,16, né? Por 5 tem que dar o dobro. Então dá 0,32. 0,32, 10 a menos 1, né? Ou como ele está na resposta, 3,2, 10 a menos 2. Coulombs. Tá aqui, ó. Tá bom? Então dá a alternativa B de bola. Vamos lá, tem mais uma aqui. Podem tirar print. No nosso material a gente tem também algumas desse tipo, tá? Esse assunto ele não é tão complicado, né? Esse comecinho é de boa na lagoa. Outra. Muitos são os fenômenos naturais capazes de provocar morte de inúmeras pessoas e de destruir edificações que estejam em seu caminho, como furacões, vulcões e erupção. Porém, mesmo sendo eventos destruidores, sua frequência não é tão alta em todo o globo terrestre, pois dependem de fenômenos ideais e ocorrem em localidades específicas. Todavia, outros fenômenos são comuns e frequentes. Olha o texto, né, gente? Como as tempestades elétricas, que são, ao mesmo tempo, assustadoras, fascinantes e perigosas. Um verdadeiro espetáculo de beleza e força da natureza, que tem muita física envolvida. Com base nos princípios físicos, é correto afirmar que... Dá uma lida aí, vai. Pronto. Vamos calcular essa B primeiro, que é a única, que é uma que tem conta. Item B. Admitindo que, em uma descarga elétrica de 3, 10 a 23 elétrons, se desloquem entre as nuvens em 0,6 segundos, isso significa uma corrente de 6 vezes 10 a quarta amperes. Vamos calcular isso? Tá. Uma informação que tá faltando aqui, né, seria a carga de um elétron. Então, a gente já sabe a carga de um elétron. Um elétron tem uma carga de 1,6 10 a menos 19 coulombs. Certo? 3 vezes 10 a 23 elétrons tem uma carga Qzão. Certo? Portanto, Qzão é igual a 3 vezes 1,6 vezes 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta. Coulombs. Tá? Agora eu vou dividir, desculpa, pelo tempo. I igual. Carga, 3 vezes 1,6, 10 a quarta, perdão, sobre 0,6 segundos. 6, 10 a menos 1, vai. A menos 1. Tá aqui.
Beleza? Aí divide aqui, o 3 com 6, perdão, aqui dá 2, e aqui dá 1. Vai dar 0,8, 10 à quinta. 0,8, 10 à quinta, ampere, ou 8, 10 à quarta. Confere aí. Ele está dando 6, 10 à quarta, então tá falsa. Aí vamos para as outras agora, né? O que vocês acharam da alternativa A, gente? O que vocês dizem dela? Tem umas aqui que estão meio bizarras também. Por exemplo, ó, olha C. A diferença entre condutores e isolantes está na quantidade de prótons livres da camada de valência. O cara também deu uma zoada, né? Então a C tá zoada. A D, eu estou indo nas outras, tá? Para que a gente chegar na resposta. D, o principal objetivo dos para-raios instalados em casas e prédios é transformá-los em isolantes elétricos, impedindo que se estabeleça um fluxo de elétrons. Não, na verdade não é isso. Ele não vai transformar ninguém em isolante elétrico. O que ele vai fazer é impedir que a descarga seja feita por ele. É diferente. Ele vai proporcionar aquele efeito chamado de efeito terra. A gente vai discutir na parte de resistor, tá? Então não tem sentido. Aí ele fala assim, ó, o poder das pontas, princípio no qual se baseia o funcionamento dos para-raios, estabelece que o campo elétrico na extremidade de objetos pontudos é mínimo. É justamente o contrário. É justamente o contrário. Os objetos pontiagudos, eles têm capacidade de intensificar o campo elétrico. Tá? Esse tipo de constatação foi feita de uma maneira até que certo ponto simples. O que os caras perceberam na física? Por exemplo, deixa eu só contar para vocês aqui como é que funciona isso. Vamos imaginar que você tem um objeto esférico. Quando você eletriza o objeto esférico, a carga ela se aloja na superfície do corpo. Tá? E quando o corpo é esférico, por exemplo, essa distribuição de carga ela é homogênea. Como é que os caras contam isso? Tem uma grandeza chamada densidade de carga. Densidade superficial de carga. O que os caras fazem? Eles pegam a carga e dividem pela área. Isso aqui dá a densidade superficial. O que acontece? Em objetos esféricos, essa densidade superficial ela é constante. Ou seja, é como se você tenta imaginar um planeta onde você tem o mesmo número de pessoas por quilômetro quadrado em toda a região do planeta. É o que acontece com a carga. Quando você distribui carga num corpo esférico, ela fica perfeita, homogeneamente distribuída. Agora, quando você pega um objeto pontiagudo, o que acontece? As cargas acabam se concentrando com mais facilidade nas pontas. Você tem uma distribuição diferente de carga. É um negócio meio assim, ó. Não é uma distribuição regular. Tá? O que isso sugere? Que a região pontiaguda ela é mais suscetível à formação de campo elétrico. Porque você tem uma concentração de carga maior aqui. Então, o que é o poder das pontas? Por que ele chama poder das pontas? As pontas têm que poder criar campos elétricos de maior intensidade. Tá? Beleza? Por isso que quando a gente estuda eletrostática, é sempre uma esfera. Pode ver. É sempre uma esfera. Porque nas esferas o campo elétrico é fácil de você estudar. Se você pega um objeto que é irregular, fica super difícil. Tá? Tranquilo? E a A é a que tem mais lógica, né? O raio é uma descarga elétrica que ocorre quando o campo elétrico entre as nuvens ou entre nuvem e terra ultrapassa o valor da rigidez dielétrica do ar. O que é a rigidez dielétrica? É um campo mínimo que você tem que pôr no lugar para ele conduzir corrente. Por exemplo, quando você pega um fio metálico
e liga ele numa pilha de 2 volts, ele funciona. Por quê? Porque aquela pilha criou um campo suficientemente forte para o fio conduzir. Só que no ar, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque o ar não é um meio condutor. Então, para que o ar conduza, tem que ter um campo mínimo, que é da ordem aí de acho que 10 a quinta ou 10 a sexta Newton por Coulomb. Eu não sei exatamente qual que é o valor de cabeça, tá, gente? Passou desse valor, aí o ar conduz, tá? Então, quando ele fala assim, quando o campo elétrico ultrapassa o valor da rigidez, é esse limite, essa barreira, tá bom? Tá? Os isolantes, né, tipo água pura, ou caso ar mesmo, atmosfera, são substâncias ou materiais que têm rigidez dielétrica alta, por isso que não conduzem, tá? Beleza, então vamos ficar com a A. Beleza. Trunks. Tem mais uma aqui. Mais uma. Uma bateria de smartphone de 4.000 mAh pode fornecer uma corrente média de 4.000 mAh durante 1 hora até que se descarregue. Calcule a intensidade da corrente elétrica em ampere que essa bateria pode fornecer ao circuito, considerando, agora, em funcionamento contínuo. A bateria desse aparelho se descarrega em 8 horas. Então é assim, você tem uma bateria que fornece uma corrente média de 4.000 mAh durante 1 hora. Então, tipo, se você deixar ela 1 hora ligada, com essa corrente, ela vai descarregar. Ele quer que eu calcule a corrente numa outra situação. Ó, calcule a corrente que essa bateria pode fornecer, considerando agora, em funcionamento contínuo, essa bateria se descarrega em 8 horas. Então, pela definição, corrente é carga por tempo. Certo? Corrente é carga por tempo. Tá bom. Quanto que ela tem de carga? Essa é a pergunta que nós temos que descobrir. Porque o tempo, eu já sei que são 8 horas. Certo? Ela tem uma carga de 4.000 mAh. 4.000 mAh. Tá aqui. Ah, mas isso aqui é carga? É, porque veja só, gente, o que é miliampere? É corrente. Hora não é tempo? O que é corrente vezes tempo? É carga. Então, essa unidade, miliampere-hora, é uma unidade de carga. Tá? O que eu posso fazer com ela? Eu posso transformar ela numa coisa um pouquinho melhor. Eu posso dizer que a carga dela é 4.000 miliampere-hora. Só tirei o mili. Tá? Aliás, aqui é o menos 3, certo? Tá. O que é 4.000 vezes 10 a menos 3, gente? 4.000, 10 a menos 3 é 4. 4 ampere-hora. Tá bom? Essa é a carga da bateria. Com essa carga eu acho a corrente. Veja, corrente é... Qual a carga da bateria? 4 ampere-hora. Dividido por... Agora eu vou pegar o tempo. Gente, o tempo eu vou deixar em hora. Eu vou deixar em hora. Por quê? Porque a própria unidade da carga já está em hora. Ó, esse horinha aqui me garante que eu não preciso pegar esses 8 horas e transformar em segundo. Porque vocês lembram que eu tinha contado para vocês que no sistema internacional a gente trabalha com o Coulomb e o segundo. Certo? Só que a gente acabou de descobrir que existe uma outra unidade de carga
que eu posso dizer que é o ampere vezes hora. Isso é unidade de carga também, só que não está no sistema internacional. Tá? Então, o que é legal dessa questão para você guardar? Ampere hora é carga. Quando você trabalha com a carga nessa unidade, qual a vantagem de trabalhar nela, mesmo ela não sendo no sistema internacional? Porque você pode deixar o tempo em hora. Então, ela é usada, por exemplo, essa unidade, para aparelhos que funcionam durante horas. Tá? Então, vai dar meio ampere. 4 ampere hora dividido por 8 horas dá meio ampere. Tá bom? Beleza? Sussa, gente. Deu para pegar um pouquinho do assunto, né? De corrente elétrica.